Olá pessoal, dando continuidade então nos nossos vídeos de quarentena, vamos começar o nosso módulo 2, vamos trabalhar a sequência dos conceitos físicos que a gente falou no nosso módulo 1, que basicamente foi carga e corrente, e a gente vai dar sequência naquele material que eu, Vitor, estou confeccionando para vocês. Eu estou fazendo numa sequência que eu acredito que seja mais didática, trabalhando primeiro física eletrodinâmica, depois física eletrostática e só, por fim, física o eletromagnetismo, que o material do ético às vezes inverte algumas ordens e eu acredito que não seja tão didático para vocês. Vamos lá então. No nosso módulo 2, a gente vai trabalhar em cima da última coisa que a gente viu no módulo passado, que é corrente. A gente vai entender o que causa a corrente, qual é a origem, qual é o porquê da corrente e o que ela vai gerar no nosso circuito elétrico. Pessoal, a principal responsável pela causa da corrente é o que a gente chama de DDP. Essa é uma expressão que vocês já ouviram eu citar na aula passada. Ela também é chamada de tensão elétrica. DDP nada mais é do que diferença de potencial. Pessoal, a diferença de potencial ela é gerada por uma bateria, que é, por exemplo, essa bateria de carro, que está esquematizada aqui. Ela é gerada por uma pilha, por uma usina. E o que ela faz acontecer? Por que ela gera corrente, melhor dizendo? A gente vai entender esses porquês em módulos mais para frente, mas basicamente citando para vocês porque é importante. Essa DDP ela vai gerar um campo elétrico. E esse campo elétrico vai agir sobre no caso aqui desse fio de cobre que eu esquematizei, ela vai agir sobre cada elétronzinho, formando o que a gente chama de força elétrica. Essa força elétrica que vai tornar o movimento dos nossos elétrons todos uniformes, direcionados para o mesmo lado. E é esse movimento uniforme, unidirecional, no mesmo sentido que a gente chama de corrente, que foi o que a gente definiu na aula passada. Mas se nós vamos ver isso mais para frente, por que nos interessa estudar a DDP agora? Porque eu quero que vocês entendam a grandeza física de DDP, para que a gente possa estudar justamente a consequência de corrente. Por isso que eu gostaria que vocês entendessem o conceito da grandeza física. Como assim? Como que a gente define diferença de potencial na física? A gente sempre representa pela letra U e a gente define em física DDP pelo tanto de energia que é transferida, transformada, enfim, pelo trabalho realizado por cada coulomb de carga. A gente tem um fluxo de carga durante a nossa corrente, que foi o que nós estudamos no nosso módulo passado. Cada carguinha dessa vai fazer um determinado trabalho para poder se movimentar. Ela vai transformar energia, vai movimentar energia. O tanto de energia que cada carguinha, que cada coulomb vai usar durante essa transferência, durante esse fluxo, durante essa corrente, é o que a gente vai chamar de DDP. É o tanto que é fornecido para cada carga se movimentar e formar a corrente. Entendeu? Basicamente é assim, uma situação como essa de bateria de carro com 12 volts. O que vai acontecer? Para que eu tenha o movimento de 1 coulomb aqui dentro, para que eu forme a minha corrente no nosso circuito, ou basicamente para que eu consiga movimentar 6,25 vezes 10 a 18 ou 6,25 quintilhões de elétrons, essa bateria vai fornecer para essa quantidade 18 joules. Joules vocês vão ver melhor com o Nicolas na mecânica, mas basicamente é uma quantidade de energia. Vai ser fornecida uma quantidade de energia, cada bateria, cada pilha, cada usina vai fornecer uma quantidade de energia para cada coulomb de carga. E a isso nós damos o nome de DDP. Sabendo o que é DDP, então eu consigo entender o que é a consequência. Muito bem, a corrente ela vai passar no nosso circuito, ela vai atravessar aqui a nossa lâmpadazinha
E o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que o nosso aparelho funcione. O nosso aparelho funcionando, ele vai gerar uma determinada potência, que é a consequência aqui que eu quero trabalhar com vocês. Potência. A potência elétrica, pessoal, nada mais é do que a quantidade, nada mais é do que a rapidez com que esse aparelho vai transformar a energia. Como assim? A unidade de medida da potência é em watts. Então vamos supor que eu tenho um chuveiro, que eu esquematizei aqui, que tem 8.000 watts na posição inverno. O que isso quer dizer, 8.000 watts? Quer dizer que em 1 segundo, ele vai transformar 8.000 joules de energia elétrica em 8.000 joules de energia térmica, para poder esquentar essa água aqui. Então a gente vai definir a potência como a rapidez, o quão rápido o nosso aparelho vai transformar energia. Quanto rápido que ele vai manipular essa energia para poder realizar a ação dele. Um motor para girar, uma lâmpada para acender, um chuveiro para esquentar a água e assim por diante. Quando a gente olha na prática a potência elétrica de um aparelho, a gente tem que sempre lembrar que por ele passa uma corrente, ele está submetido a uma determinada DDP, que é o que eu acabei de falar, e é o que está gerando essa corrente, e ele tem por uma característica dele, que é a potência, que é o quanto que ele... que é o quão rápido ele consegue realizar a ação que ele faz, certo? Relacionando esses três conceitos aqui, essas três formulazinhas nossas, a gente consegue chegar numa expressão muito importante na física elétrica. Isolando o Q aqui na nossa definição de corrente, eu tenho que Q é igual a I vezes ΔT. Quando eu isolo a energia aqui na nossa definição de DDP, eu tenho que a energia é o Q vezes U. Tendo essas duas expressõezinhas aqui, eu consigo usar elas na definição de potência. Se eu substituo a energia da definição de potência por Q é igual vezes U, Q vezes U, eu também consigo substituir depois o Q por I vezes T. Então eu tenho nessa sequência. P é igual a energia dividido por tempo. Energia é igual a Q vezes U, então potência é igual a Q vezes U dividido pelo tempo. E como Q é igual a I vezes T, então potência é igual a corrente vezes tempo vezes DDP dividido pelo tempo. Consigo dividir o tempo pelo tempo e eu chego numa expressão importantíssima, que é P igual a I vezes U, que é o PIL, que vocês podem me zoar à vontade, porque, além de tudo, é o meu nome. E a gente encontra e relaciona muitas das coisas em potência, das nossas atividades em física elétrica com essa formulazinha, com essa expressão. Porque a gente está relacionando a definição de potência, que é uma propriedade dos aparelhos, a gente está relacionando a definição de DDP, que é o que gera a corrente, e a gente está relacionando a definição de corrente, que é o que vai passar nesse aparelho para ele funcionar. A partir da relação de todas essas expressões, a gente tem o PIL. Nós temos eu mesmo. Outra coisa importante de ser falada é quando a gente pega essa expressãozinha aqui, ou essa expressãozinha aqui, mesma coisa, e coloca ela de uma forma diferente. A gente isola essa energia. Quando a gente isola essa energia, a gente chega nessa expressão aqui. Eu não sei se está dando para enxergar legal. A gente chega nessa expressãozinha aqui. Essa expressão aqui, por que ela é importante? Porque muitas vezes os exercícios vão cobrar de nós o tanto de energia que foi consumido. Porque muitas vezes no nosso dia a dia é justamente isso que nos é cobrado. Seja numa conta ou seja num conceito de instalação de aparelhos, que a gente tem que ter um planejamento familiar. Então, é esse tipo de coisa que nos é cobrado no nosso dia a dia. Então, muitas vezes é essa conta que a gente faz. De tanto que ela é manjada, eu fiz questão de colocar ela aqui. A energia, pessoal,
Falando um pouco de unidade de medida, ela é medida sempre em joules. Lembrando que joules por segundo é watts, como eu já comentei com vocês, e está no materialzinho que eu disponibilizei. Mas também, caso a potência esteja em watts e o tempo em horas, a energia pode ser cobrada, não é difícil, em watt-hora. Mas o que é mais comum é em quilowatt-hora. Quer dizer, o nosso watt aqui, ele tem um múltiplo, que é o quilo, que é a mesma coisa que multiplicar esse watt por 10 à terceira. Também existe o megawatt, que não é tão comum, mas ele pode ser cobrado, que é 10 à sexta. Normalmente é quilowatt. E aí, quando eu tenho a potência em quilowatts e o ΔT em horas, eu tenho o que eu chamo de quilowatt-hora, que é muito comum. É muito comum a gente ter valores que, se a gente calcular tudo certinho em watts, segundos, se a gente fizer todos os cálculos, a gente vai encontrar o quê? Em joule. Mas o que nos é cobrado, o que nos é pedido é em quilowatt-hora. Por isso que eu coloquei essa relação para vocês. 1 kWh é equivalente a 3.600.000 joules. Se a gente tem um valor em joules e a gente quer converter esse valor para quilowatt-hora, então a gente vai dividir esse valor em joules por esse numerão aqui, 3.600.000. Agora, se eu tenho um valor em quilowatt-horas, a gente vai multiplicar, perdão. Se eu tenho um valor em quilowatt-horas e eu quero converter ele para joules, então eu pego esse valor em quilowatt-horas e divido ele por 3.600.000. E assim eu faço esse joguinho, essa brincadeira. Vamos para os exercícios agora, para a gente poder exercitar. Pessoal, no exercício 3 da página 3, aí no caso eu acho que vai ser um pouco mais chatinho para vocês me acompanharem, porque vocês vão ter um material só digital, mas o importante é a gente fazer, não é verdade? No exercício 3 da página 3, nós temos a seguinte situação. A tabela abaixo mostra os valores de intensidade da corrente elétrica e da correspondente DDP dos terminais de 3 lâmpadas incandescentes, A, B e C. Eu coloquei aqui para nós a tabela. Relativamente ao funcionamento dessas lâmpadas, são feitas as seguintes afirmações. Então vamos lá, voltando para cá. Já li aqui. C tem o maior brilho porque tem a maior DDP. Depois, A tem o maior brilho porque tem a maior corrente. 3. O brilho é igual entre A e B. E 4. C tem o menor brilho. Pessoal, uma coisa que é importante eu comentar com vocês quando a gente trabalha a potência é que a potência ela vai sempre nos informar o tanto que aquele aparelho tanto consome quanto trabalha. Então vamos pegar o exemplo de um chuveiro. Quanto maior for a potência desse chuveiro, quanto maior for o valor aqui dos watts desse chuveiro, maior vai ser a capacidade que ele tem de esquentar. Ou, por exemplo, de uma lâmpada, maior vai ser o brilho dessa lâmpada. Uma relação direta. A potência ela tem a ver diretamente com o trabalho, com a função daquele aparelho. Mas quanto maior for o valor daquela potência, maior vai ser a quantidade de energia elétrica que vai ser consumida. Porque, afinal, na definição da grandeza física, potência não é a quantidade de energia que é transformada por tempo? No caso aqui, energia elétrica em energia luminosa. Então, se eu tenho uma potência muito alta, a minha quantidade de energia ela é muito elevada. Então eu consumo muito, eu gasto demais. São conceitos importantes não necessariamente para esse exercício também a gente vai usar, mas para diversos outros que vocês vão ver pela frente. Tá bom? Então vamos voltar para o exercício 3. O maior brilho de uma lâmpada, ela tem a ver com a DDP? Não. Ela tem a ver com a potência. Tá errado já por causa disso. O maior brilho tem a ver com a corrente? Claro que não. Mesmo motivo do item 1. Tem a ver com a potência. Já está errado. O brilho de A é igual ao de B? Bom, eu sei que brilho, a função do aparelho,
tem a ver diretamente com a potência. Então a gente pode calcular a potência dessas lâmpadas aqui. Eu sei que potência é igual a corrente vezes a DDP pela nossa relação do π, que é o que a gente encontrou aqui, não é verdade? Correlacionando definição de corrente, definição de DDP e definição de potência. Sabendo da definição de todas elas, eu encontrei o π, e é basicamente o que eu vou fazer aqui. Para eu saber a potência de A, eu vou multiplicar esses dois valores e eu encontro que a potência é 60 watts. A potência de B, multiplico novamente e encontro que é 60 watts. E a potência de C, mais uma vez, e encontro que é 22 watts. Pessoal, se a função do nosso aparelho, que no caso é brilhar mesmo, é a lâmpada que a gente está falando, de luminosidade, tem a ver diretamente com a potência, e a potência de A e de B são iguais, então o brilho delas é igual. O item 3 é correto. Assim, né? E o item 4 diz que o C tem o menor brilho. Mais uma vez, se o brilho tem a ver diretamente com a potência, e aqui o C apresenta maior potência pelos nossos cálculos, então sim, a afirmação 4 está correta. Vamos ver qual é a alternativa aqui, vocês vão acompanhar no de vocês. No caso, a que apresenta o 3 e o 4 juntos é a alternativa D, de demos um duro danado. Mudando de exercício, não temos tempo a perder, exercício 3 da página 8. Deixa eu ver rapidão, procurar aqui no meu material, eu estou acompanhando com o computador, é que vocês não estão vendo. Aqui. Não, eu perdi de novo, ai meu Deus. Assim, ó. A imagem abaixo mostra um chuveiro em pleno funcionamento. Não tem necessidade de eu desenhar isso aqui, porque não vai interferir em nada para nós. Sabendo-se que esse chuveiro tem como especificidades 2.400 watts e 5.400 watts, esse aqui eu já vou comentar com vocês, e 120 volts, e que o mesmo encontra-se ligado na menor situação de consumo possível, qual é a intensidade de corrente elétrica que passa através desse chuveiro? Muito bem, pessoal, chuveiros, eles apresentam dois valores de potência quando a gente olha lá na caixinha deles, quando a gente acaba de comprar. Porque assim, pensa na função do chuveiro. A função do chuveiro é justamente aquecer. No inverno, a gente quer tomar um banho mais quente. A gente quer ter um maior conforto na hora de tomar banho. Então a gente tem que aquecer mais o nosso chuveiro. Se a potência está diretamente ligada à função, então é na situação de maior potência que a gente vai ter o inverno. E é na situação de menor potência que a gente tem a situação de verão, que é quando a gente tem que aquecer, mas não tem que aquecer tanto, é o famoso morno. A potência, como a gente bem viu aqui atrás, ela está diretamente relacionada com o consumo de energia. Quanto maior for a minha potência, maior o consumo de energia. Quer dizer, mais energia eu tenho que puxar da fiação para eu poder esquentar aquela água e eu tomar um banho quente. Se ele está ligado na situação de menor consumo de energia elétrica, então ele está ligado em verão. Ele está gastando 2.400 watts de potência. E qual que é a tomada que ele está ligado? Qual que é a voltagem que ele está ligado? Qual que é a DDP? 120 volts. É a nossa DDP. Que até esqueci de colocar aqui, que é a unidade de medida da nossa DDP. É o tanto de energia que está sendo concedida para cada coulomb de carga. Perfeito. Sabendo de tudo isso, qual que é a relação que a gente pode usar? O nosso U, que é a nossa DDP, e a nossa potência para encontrar o I. É o π, sou eu mesmo. Então a gente tem o π aqui, e nós sabemos os valores porque ele nos informou. É a potência que eu tenho um menor consumo, então é a menor potência, 2.400. O I é o que eu estou procurando em ampere,
e o nosso valor de U é 120 volts. Fazendo essa conta, eu vou passar esse 120 para o outro lado, eu tenho que I é igual a 2.400, perdão, dividido por 120. Vou encontrar que o valor da minha corrente é de 20 ampere. Perfeito? Agora, B. Qual é o consumo mensal de energia elétrica desse chuveiro em kWh na situação de menor consumo, se ele for utilizado diariamente para 3 banhos de 30 minutos cada? É aquela situação que eu falei para vocês aqui no finzinho de potência, não é? Ele está cobrando o tanto de energia que foi consumido durante um mês, que é basicamente o cálculo que é feito pela companhia de energia para multiplicar pelo tanto que vale cada quilowatt-hora. E é assim que é definida a nossa conta de energia. Se ele quer o tanto de energia e ele nos informou o tanto de tempo que foi usado, a gente já parte para essa formulazinha. Mas a gente tem que ter em mente que essa fórmula e a definição do que é potência é a mesma coisa, a gente só está escrevendo de uma forma diferente. Então vamos fazer aqui. Eu sei que potência é o tanto de energia que é transformada pelo tanto de tempo. Então, para eu saber o tanto de energia que foi consumido, eu multiplico potência pelo tempo usado. O tempo que foi usado é em perceba que é em quilowatt-hora, então eu tenho que encontrar o meu valor em horas. Foi usado. Vamos olhar aqui o que ele nos deu. Foram 3 banhos de 10 minutos cada, ao longo de 30 dias. Nós encontramos um valor mensal de 900 minutos. Para eu converter isso em hora, se uma hora tem 60 minutos, 900 minutos tem quantas horas? Eu divido por 60, certo? Por 60 minutos. E eu vou encontrar, porque é o tanto que tem uma hora, certo? Então eu vou encontrar o quanto que vale isso em horas, que dá um total de 15 horas. É como se esse cara ficasse 15 horas seguidas do mês dele tomando banho. Agora, para terminar nossa continha aqui, a gente tem um outro problema. A nossa potência, que é o que está no nosso enunciado, não está em quilowatts, está em watts. Então a gente vai ter que fazer uma pequena conversãozinha. Qual que é essa nossa conversão? A gente vai multiplicar esse valor aqui por 10 a menos 3. Por quê? Porque, como eu disse aqui para vocês, este casinho ele está representando, é como se eu tivesse escrito 10 elevado à terceira. Se eu tenho 10 elevado à terceira com 10 elevado a menos 3, eles vão se cortar e é como se eu tivesse 2.400 watts. Vocês percebem que se equivale? Quando vocês quiserem converter um valor que está em watts para quilowatts, vocês dividem por 1000, ou, se vocês forem preguiçosos como eu, vocês multiplicam por 10 elevado a menos 3. Qualquer dúvida, mais uma vez, é só mandar. Seja para mim ou seja para qualquer um dos meninos da monitoria. Então vamos dar sequência aqui. A minha energia, o que eu estou calculando, a minha potência é 2.400 vezes 10 a menos 3 quilowatts vezes 15 horas. Essa conta dá... Não, calma. Tô me perdendo. 24 vezes 15 dá 360. Vou colocar esses dois zeros aqui na sequência. Vezes 10 a menos 3. Corto esses 3 zeros com esse 10 a menos 3. Tenho que a minha quantidade de energia é de 36 kWh. Se ele tivesse me informado o valor de cada quilowatt-hora para eu calcular o tanto que ele vai pagar na conta de luz dele, como que eu faria essa conta? Eu ia multiplicar o valor de cada quilowatt-hora por essa quantidade de energia que nós encontramos. Beleza? Passamos para o próximo exercício e dessa vez já é o último.
Exercício da FUVEST, da página 5. Eu estou procurando aqui no computador para acompanhar com vocês. Bom, vamos lá. Da FUVEST 2018. E eu já me perdi de novo. Ah não, tá aqui. Em 2016, as lâmpadas incandescentes, que são essas aqui, que eu estou na tabela que eu fiz para organizar nossas informações. Esse exercício não tem tabela, como o primeiro que nós fizemos, é só para organizar. Fica uma dica para vocês quando vocês estiverem no vestibular. As lâmpadas incandescentes tiveram a venda definitivamente proibida no país por razões energéticas. Elas consomem muito. É o que a gente vai entender nesse exercício aqui. As lâmpadas incandescentes, pessoal, elas são muito gastonas. Tipo, pelo mesmo tempo que fica uma lâmpada fluorescente ou uma lâmpada de LED, e isso é trabalhado em outros exercícios com vocês, a lâmpada incandescente ela gasta absurdos. E é por isso que ela foi tirada de uso, para que a gente possa economizar. E vocês vão ver que o valor da incandescente é muito mais em conta. Então, pessoas com uma instrução menor, muitas vezes elas tendem a gastar mais nas contas de luz, pelas razões que nós vamos entender nesse exercício aqui, sendo que elas poderiam não gastar. Então, continuando. Uma lâmpada fluorescente, que é o que está representado nesta linha aqui da nossa tabela, considerada energeticamente eficiente, consome 28 watts de potência e pode produzir a mesma intensidade luminosa que uma lâmpada incandescente, que consome 100 watts de potência. Então essa aqui consome energia pra caralho, com perdão da palavra, consome muita potência, muita energia. Ela puxa muita energia da fiação para poder iluminar. E essa aqui puxa muito menos, percebe? Para a mesma quantidade de energia luminosa, segundo o nosso exercício. A vida útil média de uma lâmpada fluorescente é de 10.000 horas. Então a vida útil aqui de uma lâmpada fluorescente é 10.000 horas. Por 10.000 horas ela funciona, é a validade dela a partir do momento que a gente começa a usar, sem parar. E o seu preço é de R$20, o preço da unidade. Uma lâmpada fluorescente vale R$20. Agora, a lâmpada incandescente, que é aquela que foi tirada de uso, ela tem uma vida útil de cerca de 1.000 horas, 10 vezes a menos. Como vocês podem perceber, já está desvantajoso aí. E ela tem um custo de R$4. É aqui que engana, não tem nada a ver. O custo é de R$4, mas dura 10 vezes menos. O custo da energia, isso eu não anotei, vamos anotar aqui do lado. O custo da energia é de 25 centavos, né, por quilowatt-hora. Não é por hora, pessoal, não é por hora. Tinha até um professor que fazia uma brincadeira, ele cantava uma musiquinha. Eu não sou essa pessoa de cantar musiquinhas, mas eu quero destacar para vocês. Kilowatt dividido por hora é um valor completamente diferente de quilowatt vezes hora. Quando a gente está pensando que é multiplicado por hora, a gente está pensando justamente nessa relação. Quilowatt é o valor da potência e hora é o valor do ΔT. E essas duas grandezas físicas elas estão sendo multiplicadas. Então, muito bem. Vamos dar sequência. O valor total em reais que pode ser poupado, o tanto que eu vou economizar quando usando uma lâmpada fluorescente ao longo de sua vida útil, ao invés de usar uma incandescente, para obter a mesma intensidade luminosa durante o mesmo período de tempo. Então, se eu usar pelo mesmo período de tempo as duas lâmpadas, eu vou ter uma diferença de gastos. Pelo que ele me contou no exercício, a fluorescente é mais econômica, mas o quanto que eu vou economizar? Para isso, eu tenho que determinar o custo. O nosso custo aqui, eu vou pegar o valor de 10.000 horas de uso, como se eu estivesse usando uma lâmpada fluorescente até o fim. Por quê 10.000 horas? Porque uma incandescente só dura 1.000 horas, então para nossa análise fica muito ruim, percebe? Ele quer que a gente deixe
as lâmpadas funcionando pelo mesmo período de tempo. Então a gente pega o maior dos períodos de tempo. A gente tem que lembrar que a gente tem dois custos aqui. A gente tem um custo comprando as lâmpadas, que é quando a gente vai lá na lojinha do seu Zé e pede uma lâmpada fluorescente ou uma lâmpada incandescente. E também a gente tem um custo quando a gente está usando, que é o custo que a companhia de energia cobra de nós, que no caso ele nos deu o valor dessa cobrança, que é de 25 centavos por quilowatt-hora usado. Então a gente vai fazer esses dois cálculos e vai somar o tanto que economiza em cada uma dessas situações. Somando, a gente vai ter a alternativa da FUVEST de 2018. Fazendo o primeiro cálculo, a gente tem o caso das lâmpadas incandescentes e o caso das lâmpadas fluorescentes. As lâmpadas fluorescentes, elas custam, como a gente já viu aí, R$20. E as lâmpadas incandescentes custam R$4. Até aí tudo bem, mas em 10 mil horas eu vou usar apenas uma fluorescente. Então não vai mudar esse valor. Eu vou gastar R$20 para usar 10 mil horas. Agora, para usar 10 mil horas de lâmpada incandescente, é literalmente 10 vezes o valor da vida útil dela. Então eu tenho que multiplicar o valor do custo dela por 10. Essa lâmpada incandescente vai custar R$40 no fim das contas. O dobro. Quanto que eu vou economizar, então, comprando uma lâmpada fluorescente ao invés da incandescente? Essa economia já é de R$20. Já poupei R$20. Isso nessa situação, tudo bem? Agora a gente tem essa, que é gastando, botando essas bichinhas para funcionar. Para a gente fazer esse cálculo, a gente tem que lembrar basicamente da definição de custo nesse caso. O custo que uma lâmpada vai gerar é o tanto de energia que ela consome, é o tanto de quilowatt-hora que ela gasta, vezes o valor do quanto vale cada quilowatt-hora que ele nos forneceu. A energia, a gente vai lembrar da definição de potência e a gente vai fazer aquela relaçãozinha que nos é conveniente. A gente vai isolar a energiazinha, que é quando a gente sai desta expressão, isola a energia e cai nesta expressão. A gente sabe que energia é igual a potência vezes tempo. Como a gente quer a nossa potência em quilowatt-hora, a gente quer em quilowatt e o nosso tempo em hora. Em horas nós já temos o nosso tempo. Como a gente precisa dessa potência em quilowatts, a gente vai multiplicar cada valor de potência por 10 a menos 3, que é o mesmo princípio do outro exercício lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho o nosso valor aqui em watts. Quando eu multiplico ele por 10 a menos 3 e eu tenho quilowatts, um cancela o outro. É o mesmo princípio. Um divide o outro. Eu estou dividindo por 1000, estou multiplicando por 1000. O valor permanece o mesmo. Tudo bem? A igualdade continua. Então, para que a gente faça isso, eu vou fazer em cada um dos casos, tanto na incandescente quanto na fluorescente. A incandescente vai me gerar um custo de a potência dela, que no caso é 100 vezes 10 a menos 3, né, que a gente já tinha combinado, vezes 10 mil horas. 10 mil horas. Vezes o valor de cada hora, que é 0,25. E o custo da fluorescente é de 28 vezes 10 a menos 3, para ficar quilowatt, vezes 10 mil horas, vezes o valor de cada quilowatt-hora, que é de 25 centavos. O valor da incandescente, multiplicando tudo isso aqui, que eu já fiz, vai dar 250. E o valor da fluorescente dá R$70 de cada uma. Quando a gente
subtrai 70 de 250, a gente encontra o valor de R$180 que foram poupados caso a gente substituísse a incandescente pela fluorescente. Somando o que a gente poupou aqui com o que a gente poupou aqui, nós temos o valor de R$200 economizados. Sendo assim, a nossa alternativa é a alternativa C de certo, não poderia ser outra. Beleza, galera? O módulo está inteiro liberado. A teoria ela é pouca mesmo, mas ela é uma teoria muito importante, então eu gostaria de lembrar vocês. Leiam a teoria. Leiam a teoria. Eu vou tirar foto dessas nossas lousas e eu vou disponibilizar para vocês também, junto no e-mail. Mas não deixem de ler teoria, não se apeguem ao vídeo e tentem fazer o máximo de exercício que vocês puderem. O máximo. Não necessariamente todos, nem sempre é possível. Mas é muito melhor que você faça o que é possível, o que você entende, e depois tire dúvidas, do que você acha que você tem que abraçar o mundo. Tudo bem? Até a nossa próxima aula, na semana que vem. Eu espero que a gente possa se encontrar em breve, porque eu também não quero estar em quarentena. Mas se não for possível, paciência. Vamos continuar com as nossas videoaulas. O importante é não deixar de estudar, porque esse tem que ser o ano de vocês. Tudo bem? Ótimo fim de semana e até mais.